Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Hoje nós iremos abordar o assunto Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, um assunto importantíssimo, um assunto potencial para todas as provas de concurso de carreiras bancárias, para todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, Banpará, Basa, Banco do Nordeste, enfim, qualquer banco. Por quê, professor? Porque o Copom é o órgão responsável por dois grandes produtos da nossa economia. E esses dois produtos, essas duas responsabilidades do Copom estão relacionadas diretamente às agências bancárias, a esses bancos. Primeiro é a definição da taxa Selic, é a taxa de referência básica da economia, onde vai nortear aí o custo do juro cobrado pelas organizações e o relatório de inflação. São duas grandes responsabilidades para o Copom, ok? Então vem comigo, vamos explicar esse cara, né? Esse Copom aqui, contando um pouco da história do Copom. Tá? Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom, foi instituído em 20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, né? Então, vem comigo aqui, ó. Foi instituído no dia 20 de junho de 1996. Professor, o que aconteceu aqui? É muito simples. E no dia... em 94, nós tivemos o quê? A implantação do Plano Real. A implantação do Plano Real, entre vários objetivos que a implantação do Plano Real, tinha um objetivo muito importante, que era o quê? Eliminar o dragão da inflação, não é isso? Eliminar o dragão da inflação. E o Copom, nesse sentido, ele estabelece o quê? As diretrizes da política monetária. Por quê, professor? Porque a política monetária ela está diretamente relacionada com o resultado da inflação. Se você tem muito dinheiro em circulação, nós teremos o quê? Aumento da inflação. Se está faltando dinheiro no mercado, você tem o oposto da inflação, que é a deflação. Ok? Então é o seguinte, a política monetária é fundamental para o controle da inflação. As decisões do Copom têm como foco principal cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, uma informação muito importante, inclusive nessa aula nós vamos fazer vários exercícios sobre isso. Vem comigo, vamos lá. Quem que define as nossas metas inflacionárias? Quem define as nossas metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Qual que é o trabalho do Copom? Esse comitê ele vai estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, que são os dois grandes instrumentos para fazer cumprir, ter o foco principal, que é ter a nossa meta de inflação, né? Ter a nossa meta de inflação. E aí, professor, aí vem comigo, né? Nós estamos estudando o Copom. Esse assunto pode ser cobrado na prova, com certeza vai ser cobrado em provas, né? O Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, né? Certo? O que eu quero falar para vocês? Gente, para você ficar competitivo, você tem que se colocar no lugar do examinador. Você tem que estudar diretamente na fonte. Professor, eu quero saber tudo sobre o Copom. Então é o seguinte, duas fontes para vocês. Primeiro, o site do Banco Central. Eu já fiz isso para vocês. Segundo, o regulamento do Copom. Professor, por que o senhor está falando isso? Vem comigo, né? Uma circular recente, a número 3868, né? 3868, ó, de 19 de dezembro de 2017, alterou e trouxe o novo regulamento do Copom. Professor, e aí, professor? Cara, você tem que se colocar no lugar do examinador. O examinador adora cobrar algumas coisas na prova e você tem que se antecipar a isso. Primeiro, ó, o examinador adora novidade. Eu, preparando essa videoaula, tá? Eu vi muito material na internet, tanto de vídeo quanto de apostilas aí, que deveriam ser atualizadas, estavam lá publicadas recentemente, com o regulamento do Copom antigo.
Tá certo? Antigo. Então, gente, isso aqui é o quê? Novidade. Examinador adora novidade. Então, ligue seu alerta. Isso pode ser cobrado. Só para fechar esse entendimento que o examinador adora de cobrar, 3 coisas. Adora cobrar o quê? Novidades. Isso aqui é uma novidade. Outra coisa que o examinador adora cobrar. O examinador adora cobrar exceção. E, finalmente, o examinador adora cobrar o quê? Números, né? Então, todas as vezes que você lê algum instrumento normativo, as alterações, as novidades, liga o radar, aquelas exceções e, principalmente, números. O examinador adora. Então, esse regulamento que eu vou passar para vocês é um novo regulamento aí do Copom. Vem comigo aqui, vamos explicar esse novo regulamento. Então, o artigo 1º, que é do capítulo da competência. Competência de quem? Do Copom, tá? Do Copom. Professor, você já falou para a gente que o Copom vai definir a taxa de referência da economia. Qual que é a taxa de referência da economia? É a taxa Selic. E divulga o relatório de inflação. Ok. O Comitê de Política Monetária, constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como competências definir a taxa Selic e divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99, né? Bacana, vem comigo aqui, vamos lá. Tem 4 coisas importantes que eu tenho que explicar desse artigo 1º para que eu consiga fazer para que você tenha um juízo de valor. Primeira coisa, olha só. Constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, o Copom não é um órgão estranho ao Banco Central. Pelo contrário, o Copom ele é constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, quem participa do Copom, quem toma as decisões do Copom, a gente vai explicar adiante, mas já vou adiantar para vocês. É o seu presidente e os diretores do Banco Central. Professor, quem mais participa do Copom? Nós vamos ver isso aqui durante a aula. Os chefes de seções também participam, cada um na sua área. Ou seja, o Copom é um grande colegiado, é um grande evento no âmbito do próprio Banco Central do Brasil para a decisão, análise e deliberações de assuntos importantíssimos de referente ao do Banco Central, claro, em consequência para a nação, para o país como um todo. Então, no âmbito do Banco Central, o que você tem que fixar? Gente, atenção, juízo de valor. Então, o Copom é um órgão que pertence ao Banco Central. Se pertence, ele vai ser constituído por quem? Pelos membros do Banco Central. Pronto. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, define a taxa Selic. Professor, por que a taxa Selic é importante, gente? Porque a taxa Selic é a taxa de referência. A taxa Selic é a taxa de referência dos juros. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, eu vou arredondar um número para vocês, né? Vamos supor que a taxa Selic é de 6% ao ano de remuneração. Então, você tem uma referência. O que acontece, gente? Você tem lá R$10.000. Se você fizer uma aplicação e essa aplicação te der, por exemplo, 8% ao ano, você pode ficar feliz. Por quê? Poxa, qual que é a taxa de juros de referência? 6% ao ano. Você está me dando 10% ao ano, tá? Você está me dando 8% ao ano, 2% a mais do que a taxa Selic. Pronto. Então, você já tem o quê? Uma referência para a sua aplicação. Ao contrário, você faz um empréstimo e o banco está cobrando de você 22% ao ano de juros. Puxa vida, o banco está me cobrando 22% de juros. Poxa, a taxa de referência é 6%. Então, que está sendo muito acima da taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje é uma taxa importantíssima na formação aí da taxa de juros, né? Lembrando para vocês que a taxa de juros, nós temos aí 3 elementos fundamentais para a formação da taxa de juros. Professor, por que você está falando na formação da taxa de juros? Muito simples, gente. Olha só, você tem que entender. Nós estamos estudando o quê? O Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional vai girar em torno de qual produto? O produto dinheiro. E qual que é o ganho do próprio dinheiro? É o pagamento e recebimento de juros. Então, esses juros, assim, fazendo uma explicação básica, simples para os alunos entenderem isso, a formação da taxa de juros são 3 componentes importantes. Primeiro,
a taxa de referência, que é a taxa Selic. Então, se você sobe ou baixa a taxa Selic, você vai mudar aí a taxa praticada no mercado financeiro, né, no sistema financeiro nacional. Essa é a primeira, a taxa de referência. Segundo, o spread bancário, que é o risco, né, o custo do dinheiro, né? E, finalmente, a taxa aí, a lucratividade, o resultado esperado pela instituição financeira. São os 3 elementos importantes para definir a taxa Selic. Ok, pronto, né? E, último, divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99. Pergunta que não quer calar, professor, esse decreto 3088, o que ele faz? Esse decreto aqui, quem era o presidente do Banco Central na época era o Armínio Fraga, foi um grande presidente do Banco Central. Ele instituiu no Brasil o regime de metas de inflação, né? Metas de inflação, certo? Metas de inflação. Instituiu as metas de inflação. Quem define essas metas de inflação? É o Conselho Monetário Nacional. E quem que é o principal responsável pelo resultado da inflação no país? O principal responsável pela inflação do país chama-se Banco Central do Brasil. Professor, por que ele é grande? Porque ele que controla a política monetária, política de crédito, política cambial, a definição da taxa de juros básica, ou seja, os grandes instrumentos da política monetária que vai regular a quantidade de dinheiro em circulação. É quem? É o Banco Central do Brasil. E o Copom pertence ao Banco Central do Brasil, então o Copom é incumbido por esse regulamento interno do Banco Central divulgar o relatório de inflação, ou seja, mencionar como é que estão aí as metas de inflação no país. Puxa vida, professor, muitos conceitos desenvolvidos, com certeza, né? Essa aqui não é uma aula superficial que a gente pega esse artiguinho, simplesmente lê e passa para frente. Não, você tem que entender, você tem que compreender, porque esse aprendizado, esse ensino aqui, a gente reforça coisas que nós já falamos e, claro, nós vamos antecipar coisas aí no futuro, ok? Parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? Então, já sabemos que o Copom vai definir a taxa de juros, a taxa Selic, né? E vai fazer também o relatório de inflação. Vem comigo aqui. Define-se como taxa Selic, ao conceito de taxa Selic, isso aí pode estar no comando de uma questão sua, com certeza, a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos públicos federais, né? Vem comigo aqui. Vamos lá, então, que é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ou seja, o que é a Selic? É o Sistema de Liquidação e Custódia do Banco Central. Nessa câmara de liquidação, ela vai custodiar e ela vai guardar, armazenar, gerenciar quais tipos de títulos? Os títulos públicos federais, tá? Os títulos públicos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para pedir licença para você, para apresentar rapidamente o meu curso aqui de conhecimentos bancários, tá? Super atualizado, ponto a ponto digital, um curso que nós temos teoria e mais exercícios, mais de 95% das videoaulas desse curso tem exercícios que eu resolvo durante a videoaula. No total, aí eu resolvo quase 400 exercícios nesse curso. Esse curso tem mais de 80 aulas, né? Em torno aí de 40 horas esse curso de conhecimentos bancários. É um curso de conhecimentos bancários que serve para qualquer concurso de carreiras bancárias do Brasil. E eu te garanto, é um curso garantido. É um curso que eu tenho certeza que vai deixar você super competitivo. É um curso ponto a ponto, assunto por assunto, com essa metodologia que você acabou de assistir aí nessa videoaula do YouTube. A gente colocou essa videoaula. Essa videoaula corresponde aí a 20%, aí, 25% da videoaula original que está lá no nosso site. Ah, professor, esse curso aí de você aí vai ser os olhos da cara, negativo. Eu trabalho com a socialização do conhecimento. Este curso
custa apenas, tá, R$ 110, é isso mesmo, R$ 110, mais de 80 videoaulas, 40 horas em torno de carga horária, você pode assistir durante 60 dias, nesses 60 dias você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então, nosso curso de conhecimentos bancários, essa isolada maravilhosa. Quer mais informações? Acesse nosso site laconcurso.com.br e converse com as nossas atendentes. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês nesse grande curso do professor Luiz. Tchau. Fui. Clique lá.